Fala, investidor. Meu nome é Robson e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série relacionada ao medo no mercado financeiro e hoje nós vamos aprender a eliminar o medo. E para eliminar o risco emocional, basicamente o risco emocional é o medo que você sente do mercado financeiro. Você vai ter que focar em duas coisas. Primeiro, neutralizar as suas expectativas. E segundo, pensar em termos probabilísticos. Eu acho que isso pode parecer meio complexo assim eu falando para vocês, mas resumindo esses dois, Mark Douglas, no seu livro Trading the Zone, ele traz as 5 verdades fundamentais. Essas 5 verdades fundamentais, basicamente, vocês vão perceber que elas trazem isso, de neutralizar suas expectativas no mercado financeiro e pensar em termos probabilísticos. Vamos às 5 verdades fundamentais. A primeira verdade: tudo pode acontecer. Parece besteira, assim, não, como assim tudo pode acontecer? É óbvio que tudo pode acontecer. Só que isso muitas vezes não fica claro na cabeça do investidor. Ele entra com aquele pensamento de vou ganhar e nem cogita a possibilidade de perder, de ter algum tipo de perda naquela situação. Ou seja, ele não se prepara para aquilo e acaba tendo aquilo que eu falei anteriormente, aquele baque emocional, aquela perda emocional, aquela coisa ruim, aquele medo, e aquilo se instala nele e ele não consegue ganhar mais nada depois daquilo. Então, tudo pode acontecer, pode parecer básico, e é realmente básico, mas isso tem que entrar dentro da pessoa, ela tem que verdadeiramente entender que tudo pode acontecer. Ele pode ganhar, ele pode perder, ele pode ficar no mesmo lugar, ele pode ficar no 0 a 0. Então, isso tem que ficar claro. Por quê? Porque o mercado ele é infinito em combinações, em resultados. Ele não tem uma situação previsível, não. Ele é altamente imprevisível e a nossa mente ela não trabalha muito bem com imprevisibilidade. Ela gosta das coisas confortáveis. Nossa mente não sabe trabalhar muito bem com imprevisibilidade. Então, quando você entra nesse caminho de imprevisibilidade, ela não fica bem, ela sente medo, ela se sente insegura. Então é por isso que você sente esse sentimento, por causa do desconhecido. Você está num ambiente que você começa a sentir medo, por quê? Por conta muito do desconhecido. E outra coisa também que, levando a se tudo pode acontecer, o que você traz para cima de você também? Não existe estratégia 100% vencedora. Você vai ver na internet muita gente falando, não, eu tenho estratégia vencedora, eu tenho 100% garantido. Não existe isso na renda variável. Vocês vão descobrir isso rapidamente. Outra coisa, você pode ser o melhor analista e, como eu falei, tudo pode acontecer, entra dentro da sua análise também. Você pode ser extremamente estudioso, analista, fazer aquela análise plena daquela empresa, daquela situação e dá tudo errado. Por quê? Porque tudo pode acontecer. O mercado ele dita suas regras. Ele não vai respeitar a sua análise. Você não tem que ter essa prepotência de achar que você vai fazer uma análise, vai consumir horas de estudo e investimento e você vai achar que não, isso aqui vai acontecer dessa forma. Isso não existe no mercado financeiro. Tire isso da cabeça agora, porque basta um investidor no mundo que seja capaz de mover aquele preço para cima ou para baixo para você sair de uma situação vencedora para uma altamente perdedora. Então, tira isso da cabeça. O mercado financeiro, você tem que entender que ele é pura informação, ele é preço. Então ele vai subir, ele vai cair, ele vai ficar no mesmo lugar. E independente das suas crenças, do que você estudar, da sua capacidade intelectual. Então não confunda as coisas. Eu estudei, eu mereço. Esse merecimento que você aprendeu na escola, na faculdade, esquece. No mercado financeiro ele não respeita esse tipo de merecimento. Eu estudei muito, eu vou tirar 10. Esquece o tirar 10. Não existe isso dentro do mercado financeiro. Segunda verdade, não é preciso saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Isso não podia ser, isso é muito verdade. O Mark Douglas estava certíssimo quando ele colocou essa situação dessa segunda verdade fundamental. Por quê? Porque quando você trabalha com as probabilidades a seu favor, elas estão a seu favor, você não precisa ficar pensando o que vai acontecer, se você vai ganhar dinheiro ou não, porque as probabilidades estão a seu favor. E quanto mais a probabilidade vai acontecendo, mais confiante você vai ficando. Porque você sabe que dentro de uma probabilidade, ela é fria, ela não tem sentimento. Você não tem que ficar, será que vai, que não vai?
Não, dentro de uma situação estatística de probabilidades, com aquela certeza ali, você testando isso, você não vai precisar ficar sabendo o que vai acontecer. Você vai ganhar dinheiro porque as probabilidades estão a seu favor. Outra coisa que você tem que ter em mente dentro dessa verdade é também o que vai custar se você ganhar e o que vai custar quando você perder. As probabilidades têm que estar em cima disso também. É aquilo que eu falei num dos vídeos passados. Você tem que ganhar mais do que perder. Então essas probabilidades têm que estar positivas. Tem que ter uma situação onde você ganha mais do que perde. Terceira verdade fundamental. Há uma distribuição aleatória de ganhos e perdas. Também, outra verdade bacana que o Mark Douglas traz para a gente. Porque essa distribuição aleatória é o que se baseia na nossa situação de probabilidade. Aonde você tem uma situação onde você ganhou agora. Aí daqui a pouco você perdeu. Aquela perda que poderia ser dolorosa para você, perdi. Não, ela se torna muitas vezes até prazerosa para a pessoa que trabalha com probabilidade. Porque você perdeu, as suas probabilidades de ganho para frente aumentaram. Então, o que aquilo traz para você? Traz um sentimento, muitas vezes, pode parecer estranho, porque quando você perde, normalmente as pessoas ficam com aquela coisa emocional dentro dela, eu perdi. Só que quando você trabalha com probabilidades, quando você perde, pelo contrário, você perdeu, as suas probabilidades de ganho aumentaram. Então você fica até esperançoso, mas você fica atencioso para ver as próximas operações. E outra coisa, quando você trabalha dessa forma, você não vai hesitar em frente às oportunidades. Por quê? Porque você vai ficar tão ansioso pela próxima que você vai ver aquela possibilidade, a oportunidade vai aparecer e você não vai ter bloqueios mentais para aquela situação. Você não vai chegar agora e vai ficar com medo. Não, medo zero. Por quê? Você trabalha com probabilidades. Então aquela situação apareceu, você perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Então essa situação, quando você trabalha dessa forma, sua mente não sofre. Aquelas perdas, elas trazem esperança, elas não trazem dor emocional. Então você não perde oportunidade. Porque se você tiver uma dor emocional naquele momento, você perdeu, na quarta você já vai estar arrasado emocionalmente se você não tiver uma estratégia. Então você vai acabar perdendo uma oportunidade que poderia ser a ganhadora. Por quê? Porque você está moído, você está arrasado por aquelas perdas anteriores. Mas se você tiver um esquema de probabilidade, aquilo não vai te afetar. Quarta verdade fundamental. Uma oportunidade não é mais do que um sinal de uma probabilidade maior de ganho. Ou seja, uma oportunidade quando aparece, pela situação probabilística, é uma oportunidade maior que você tem de ter um ganho. Porque as suas operações se basearam em probabilidade. Ou seja, apareceu uma oportunidade, é uma oportunidade de ter um ganho e não de ter uma perda. Então, pensando dessa forma, você quando entra num investimento, não é para ficar tendo esperanças. Eu vou ter esperança de que vai para tal preço, que vai estar... Não, esquece isso. Você coloca todos os seus investimentos de uma forma probabilística e você não tem que ficar torcendo. Você tem que torcer pelo seu time, não por uma ação ou um investimento que você fez. Porque isso traz uma dor emocional muito grande quando não se realiza aquela expectativa que você tem. Dentro do jargão do mercado financeiro e até uma orientação do Mark Douglas, tem que ser rígido nas suas regras, tem que ser ali, seguir certinho as suas regras, não pode titubear, e flexível nas expectativas. Quando na realidade muitas pessoas entram no mercado financeiro invertendo esses valores. Elas são altamente rígidas nas expectativas. Não, eu tenho que ganhar, eu tenho que dar certo isso daqui. E as regras são totalmente frouxas. A pessoa ela opera ou ela investe de um jeito agora, aí ela muda porque ela acha que aquela situação está melhor naquele momento, e ela não tem parâmetro algum, ela não sabe futuro, ela não tem como parametrizar isso, ela não tem como no futuro dizer, não, essa maneira aqui de operar me trouxe mais ganho do que perda. Ela não tem, porque toda hora ela está mudando, ela não tem rigidez nenhuma nas regras dela. E a gente tem que ser rígido nas nossas regras. Colocou um operacional, uma maneira de lidar com o investimento, segue rigidamente ele, pelo menos durante um período, que a gente vai falar mais para frente, que o Mark Douglas ele recomenda um período para você seguir aquilo, até para testar se dá certo ou não. E as expectativas, totalmente flexíveis, você não tem que ficar rígido em expectativa. Expectativa, tranquilo, você não tem que ficar sofrendo com expectativas 1000 naquela situação. É como uma probabilidade, gente, só para vocês exemplificar um pouco. Você joga uma moeda para cima. Você não fica com esperança que ela dê cara ou coroa, porque você sabe que as probabilidades são iguais dela dar cara ou coroa. Você não sofre
bom você joga uma moeda para cima e porque você sabe que tem duas possibilidades, ou ela dá cara ou ela dá coroa. Se você tacar ela 1000 vezes para cima, provavelmente essa situação da probabilidade dela vai dar quase que 50% para um lado e para o outro. Sendo que você pode começar a jogar a moeda para cima e ela dá 10 vezes cara. Isso vai querer dizer que ela vai dar cara até o final? É óbvio que não, porque as probabilidades já se provaram que é 50% para cada lado. Mesmo que você jogue a moeda para cima e ela caia 10 vezes cara. Então não se iluda achando que as probabilidades são iguais. Então você não tem que ficar preocupado. Ah, pô, mas já perdi 3 vezes. Nossa, será que eu vou perder até o final? A probabilidade de você perder todas é igual a ganhar todas. E normalmente isso se equilibra. Então você não precisa ficar preocupado com essa situação das probabilidades, porque já está mais do que testado matematicamente isso. Então você tem que ter confiança no seu operacional e tem que seguir ele durante um tempo para você perceber isso. Você não pode ficar mudando a cada momento. Quinta e última verdade fundamental: cada momento no mercado financeiro é único. Outra coisa que as pessoas vão... Eu estou falando, as pessoas vão dizer, está chovendo no molhado. Não, não estou chovendo no molhado. Cada momento no mercado financeiro é único. As pessoas têm dificuldade em entender isso. Elas acham que as coisas vão se repetindo, existe um padrão para alguma coisa. Esquece a situação de padrão. Existe um padrão rígido que acontece. Vocês vão perceber com o tempo, quem faz análise gráfica, quem faz análise de fluxo, porque tem um suporte aqui, porque tem, né, aquela situação ali, porque está subindo, tá... Existem todas essas análises? Existem. Só que o que acontece? Não há como prever, gente, para onde o mercado vai. Isso é fato. Então não tente prever, não tente acertar para onde que está indo. Porque se você tentar fazer isso, a chance de você se decepcionar e começar a se culpar vai ser enorme. Então aceite que cada momento no mercado financeiro é único. Quem faz isso não sofre com medo emocional, com a situação emocional, porque ela vai ter uma perda agora e ela vai para a próxima oportunidade zerado. Ela não vai ter aquele peso. Eu perdi aqui, nossa, perde a oportunidade por quê? Por medo. Ela não vai ter isso, ela não vai carregar esse peso emocional para o próximo investimento que ela for fazer. Ela vai simplesmente deixar lá atrás, não, faz parte da estatística. Probabilidade é isso, ganhos e perdas. Meu objetivo é ter mais ganho do que perda. Simples assim, sem dor, sem perturbação na sua cabeça. E isso cria, quando você cria essa expectativa, você cria uma situação de decepção, de desilusão, que não é bom para o investidor. Se você cria essa situação de querer prever e você acontece uma decepção, uma desilusão, isso arrasa isso como você é investidor. Isso, você perde oportunidades por conta disso. Então esquece isso. E esse medo, você pode ter certeza, você vai perder a oportunidade. Gente, para finalizar, quando nós aceitamos o mercado financeiro como ele é, imprevisível, milhões de oportunidades de possibilidades de acontecer, a gente não tem como prever isso. Então você aceita, como diz o outro, aceita que dói menos. Porque se você não aceitar isso, se você quiser prever, analisar, estudar tudo, já passei por essa fase, já passei, queria estudar, eu vou dominar, eu vou estudar tudo, isso não adianta. Eu já passei por isso. Você pode estudar? Pode, é ótimo estudar, mas não se baseie nisso para você ter ganho financeiro, porque você só vai se decepcionar, isso só vai trazer dor emocional para sua mente e você não vai ter clareza para estar investindo e aproveitando as oportunidades do mercado. E o mercado, quando você entende como ele é, ele deixa de ser negativo, ele deixa de ser o vilão, você deixa de ter medo dele. Entendeu? Ele passa a ser uma situação de informação, uma situação tranquila, onde você lida naturalmente com ele. E não fica com aquele medo, com aquele peso. E abre para você, quando você elimina esse medo, abre um leque de possibilidades absurda, onde você não tem medo, onde você aproveita, você começa a ver mais coisas. Por quê? Porque a sua mente não está com medo, não está embotada. Você simplesmente fica embotado, a pessoa com medo. E quando ela não tem medo, abre um leque de possibilidades absurda, onde você vê coisas que você não via anteriormente. Então, recomendo mais uma vez, leia esse livro maravilhoso, Trading the Zone, procure ele, está vendendo na Amazon, você compra ele tranquilamente, não é um livro caro, português de Portugal, mas dá para entender perfeitamente aqui no nosso português do Brasil. E é isso, gente. Tire esses bloqueios da cabeça, entenda como o mercado verdadeiramente é, que vocês vão ter muito a ganhar. E não vai ter essas ilusões na cabeça e nem cair
no papo de muita gente que está aí na internet querendo ganhar dinheiro em cima de você. Obrigado pela confiança. Fui.